Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema Sinais dos Tempos. Ela será ministrada pelo nosso amigo e irmão em Cristo, Edson Garcia Botelho. Toda sua fala será pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar e nos impulsionar sempre à frente, avante. Gratidão ao mentor da nossa casa espírita Caminho da Luz. Gratidão aos anjos guardiões que guarda aquele templo de oração com tanto amor, com tanto desvelo. Nesse momento tão especial da palestra de sábado, estamos todos com os nossos corações ligados num só pensamento e num só sentimento. E que essa noite de sábado e de palestra seja completamente abençoada pelo nosso amigo Jesus. Então, meus amigos, eu digo que nesse momento, onde estamos todos com os nossos corações em festa por esse momento tão especial, aguardemos que o nosso amigo Edson seja intuído com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Então, meus irmãos, eu peço a Jesus, humildemente, que Ele continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Amigos, boa noite. Obrigado pelo acolhimento, com esse frio, esse acolhimento fraterno é muito bom para a gente. E as nossas reflexões que escolhemos para esta noite, sinais dos tempos, buscando a questão em que a nossa humanidade há muito tempo vem questionando esses sinais dos tempos como os sinais do fim do nosso planeta, os sinais do fim da existência humana na Terra. E muitos são os eventos e os sinais que durante a humanidade vão ocorrendo e que a cada de tempos em tempos se começa a cogitar que se não seria um sinal de que o mundo estaria por ter um fim. Nós nos lembramos do ano de 2012, quem não se lembra, que existia uma previsão para o dia 21/12 de 2012 do calendário Maia, em que acontecimentos catastróficos poderiam ocorrer no nosso planeta Terra e que, mediante esses acontecimentos, a humanidade poderia ser disseminada. Até foi lançado um filme em 2009, um filme hollywoodiano, chamado 2012. Esse filme ele fez uma das maiores bilheterias até então, né? Arrecadou mais de 3 bilhões de reais nas bilheterias, justamente mediante esta previsão do calendário Maia, que depois que passou, os estudiosos se aprofundaram mais e observaram que era apenas um virar de página de um calendário de um povo antigo,
que viveu aqui nas nossas Américas, que fechava um ciclo de 5.000 e poucos anos, e então era a representação do surgimento de uma nova era, e que não tinha nada a ver com cataclismos. Também muito se falou das previsões de Nostradamus, que foi um astrólogo, médico, astrônomo, cientista do século XV para XVI, que ele também foi considerado como um profeta, porque ele fazia muitos cálculos, também era matemático, uma pessoa que era um generalista, tinha ideia de todas as coisas. E ele lançou várias previsões de acontecimentos em que muitos estudiosos, mediante todos aqueles cálculos que ele fez, então lançaram datas que poderiam haver alguns acontecimentos, A, B e C. Alguns dizem que aconteceu e outros estão por acontecer. E também a previsão que o nosso planeta Terra poderia chegar a um fim e que até agora não chegou. O nosso planetinha está navegando no universo, por enquanto, bem dirigido com o nosso Mestre Jesus. Temos também, buscando na Bíblia, que é uma fonte na escritura dos povos mais antigos do planeta Terra, dos povos hebreus, fonte das maiores religiões do planeta Terra, dentre elas o cristianismo, e nós espíritas somos aí descendentes dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, e que ele era judeu, descendente do povo hebreu. Através dos seus profetas, muitas previsões para o futuro houveram que muitos pesquisadores, quando vão interpretar segundo os seus entendimentos, buscam a destruição do nosso planeta Terra. E é bom observar que as profecias, segundo Haroldo Dutra Dias, um palestrante espírita e pesquisador profundo da Bíblia e da língua dos hebreus, da língua judaica, ele diz que as profecias elas eram exatamente lançadas para que nós tomássemos cuidado com o futuro, porque se nós agíssemos de determinada forma, certas coisas poderiam ocorrer, mas se nós modificássemos a forma de proceder, certas coisas não ocorreriam. E a profecia, ela tem esse tom, esse movimento. E os profetas, aqueles que foram os condutores do povo hebreu e que eram aqueles que dirigiam o próprio povo, e o povo dependia muito dos profetas para suas próprias leis, tanto que eles, à vinda do Mestre Jesus, estavam à espera de mais de 400 anos que não surgia nenhum profeta, e então eles imaginavam que haveria de chegar um novo profeta com Jesus. Então, dentro de tantas profecias, e nenhuma ainda, mediante as interpretações, chegou à culminância que o nosso planeta Terra poderia deixar de existir. O Apocalipse também é um livro que traz muitas simbologias, aonde sempre se busca a destruição do nosso planeta. Os acontecimentos apocalípticos vão destruir a Terra, mas a própria palavra Apocalipse não quer dizer destruição. Na sua tradução da palavra, ela significa revelação. Então, o livro Apocalipse, que foi escrito por um dos maiores seguidores do Mestre Jesus, apóstolo do Mestre, que foi João, e ele escreveu esse livro, que ele trouxe muitas revelações
que vai demorar muitos anos para o homem conseguir compreender exatamente o que quer dizer toda aquela simbologia. E tantas pessoas e religiões interpretam de formas diferentes o Apocalipse. Mas João, ele traz nesse livro, na parte final, depois de tantos símbolos que ele traz, ele vem trazer as palavras do próprio Mestre Jesus, que se utiliza da mediunidade de João para dizer que ele, Jesus, é o Alfa e o Ômega, ou seja, o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra. Ele diz então: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, nós, por aí, pela revelação do Mestre Jesus, já sabemos que o início de tudo está com Ele, é Ele, e o fim de tudo é Ele. Então, nós que conhecemos Jesus, poderemos esperar boa coisa do Mestre e não simplesmente a destruição do nosso planeta. E lá nós vemos, pela visão mediúnica de João, na ilha de Patmos, ele vê descer do céu resplandecente toda a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que para o judeu representava o nosso próprio mundo, descendo toda resplandecente como se fosse cravada de pérolas, de pedras preciosas e iluminada, muito iluminada e resplandecente, mas não pela luz do sol e nem pela claridade da lua, mas sim pela luz do Mestre Jesus. Iluminava toda a Jerusalém, pela luz do Cordeiro Divino, como está lá no Apocalipse de João. Então, o fim é uma Jerusalém evoluída, é um planeta Terra evoluído, iluminado pela luz do nosso Mestre Jesus. O juízo final, o dia do juízo final, que tantas pessoas interpretam que chegará um dia em que todas as almas ressurgirão e serão julgadas no seu momento, em tudo aquilo que ele adquiriu. Então, aqueles que morreram nos séculos passados irão ressurgir e todas essas pessoas receberão, então, aquilo que ele conquistou, apesar de ter morrido há séculos e séculos. Então, somando tudo isso, a gente vai ver que na Bíblia, quando muitas vezes se interpreta a palavra o fim, às vezes ela é muita erro ou diferença de traduções. E alguns textos, em vez de colocar a tradução correta, é usada a palavra o fim e dá uma interpretação totalmente enganosa. Por exemplo, em certas interpretações você vai ver que os verbos, as frases terminam falando do fim do mundo, mas em outros, já a mesma tradução fala consumação do século, em vez de falar o fim do mundo. Já não quer dizer o fim, destruição, mas a consumação, o final de um século, o final, a virada de um calendário, o fim desta época, em vez de estar lá o fim do mundo, vai estar fim desta época. Você vai encontrar na Bíblia de Jerusalém. Ou conclusão da era, em vez do fim do mundo. Terminação do sistema de coisas. Fim da era, numa tradução inglesa, e na tradução do Haroldo Dutra Dias, no Novo Testamento, consumação da era. Então, em vez de estar lá fim do mundo, está a consumação da era.
Então, quando a gente vai falar daqui a pouco do sermão profético de Jesus, em algumas traduções vai dizer, quando os discípulos lhe perguntam, que ele está falando do fim do mundo, mas na realidade da tradução de Haroldo seria a consumação de uma era. Então nós vemos que o nosso planeta Terra, ele foi muito explorado, ainda é explorado, a questão da sua destruição por um asteroide, por uma colisão, por alguma dificuldade que pode levar à extinção da vida humana. E tem muitas pessoas que ficam preocupadas com isso e perdem o sono por causa disso. Mas a própria ciência nos traz, né, e lembrando que o nosso planeta Terra, nós temos Jesus no leme. Então é claro que ele está no controle e ele tem um destino muito melhor para nós. E buscando a ciência nos diz que sim, o nosso planeta Terra, ele vai chegar um momento que ele não vai ter mais vida. Isso a própria ciência diz. E nós vemos toda hora que nós temos que acreditar na ciência, principalmente agora no momento da pandemia, tanto se fala, né, a ciência salva. E a ciência, ela fala que o nosso planeta, realmente, ele vai deixar de existir a condição de vida. Assim como ele teve um nascimento lá no Big Bang, na explosão em que uma determinada massa molecular entrou num sistema de fissão nuclear e o nosso planeta surgiu, segundo a ciência, dessa fusão nuclear. E lá na linguagem poética da Bíblia, no primeiro livro dos 64 livros da Bíblia, Gênesis de Moisés, capítulo 1, versículo 1, nós vemos lá a criação do mundo. Quando ele diz que no princípio a terra era sem vida e a escuridão se esparramava sobre o abismo. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e deu nome à luz de dia e à escuridão de noite. E foi o dia, e foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Então, o primeiro dia da criação. Depois o planeta Terra foi se desenvolvendo e criando possibilidades de vida. E temos esse planeta, o nosso, que nasceu há 4,5 bilhões de anos atrás. 4,5 bilhões de anos atrás. E a primeira noção de inteligência de homem no nosso planeta só ocorreu há 400 mil anos atrás, com o surgimento do homem de Neandertal. E depois, há 200 mil anos, surge o Homo sapiens, que destaca uma noção de inteligência ao pensamento contínuo, que é característico do ser humano. E por aí em diante, então, toda a evolução que nós temos até chegar nos nossos dias atuais. Então, há 4,5 bilhões de anos surgiu o nosso planeta Terra. Mas acontece que o nosso planeta, a vida dele depende do Sol. E o Sol, que está a 150 milhões de quilômetros do nosso planeta Terra, ele consome energia e ele está se consumindo. Então, pela previsão dos cientistas, daqui 1,75 bilhões de anos, o nosso planeta Terra não terá mais vida. Daqui a mais de 1 bilhão de anos, o nosso planeta. Então vamos ter tempo de aprender muitas coisas até lá no nosso planetinho. É o fim, porque tudo o que é matéria no mundo, no universo, se transforma. O nosso planeta, ele se transforma. Ele muda. Nós não estamos em uma esfera
que ela é compacta. O nosso planeta ele tem vida. Ele viaja em torno do Sol, do seu movimento de translação, a 108 mil quilômetros por hora. Imaginemos a velocidade maior do que o foguete mais rápido que nós temos, que ele viaja a 10 mil quilômetros por hora. Nosso planeta ele viaja a 108 mil quilômetros por hora no espaço, em torno do Sol, e dá uma volta de 940 milhões de quilômetros para fechar os 365 dias do ano. Vejam que é uma esfera em movimento e coisas acontecem no nosso planeta. Nós estamos ali agarrados nesse planeta. Os seus movimentos telúricos, o seu magma interior, que ali chega a temperaturas de 6.000 graus Celsius, que movimentam dentro do planeta Terra, que de vez em quando irrompe para fora em forma de vulcões, que provoca tremores no nosso planeta, que muitas vezes provocam mortes. As placas tectônicas, elas se movimentam e um choque de uma placa tectônica, ela provoca uma energia de milhares, muito mais que milhares de bombas atômicas juntas. Então provoca terremotos, maremotos e tudo isso aí atinge o homem. Muitas pessoas perecem nesses acontecimentos, que são acontecimentos naturais do nosso planeta, porque ele não é uma bola de gude. Mas tudo isso aí está previsto por Deus. Então, nós vivemos nesse planeta que a todo momento vai se movimentando. Tudo isso está na mão do nosso Mestre Jesus, que foi aquele que recebeu aquela porção de matéria da explosão no Big Bang e começou a moldar o nosso planeta há 4,5 bilhões de anos atrás, está conosco até hoje. Encarnou no nosso planeta para nos trazer o Evangelho e continua dirigindo o nosso planeta, claro, com os seus ministros, os técnicos da espiritualidade maior. Então nós vemos que nós não estamos numa nau sem governança. E é através dos ensinamentos do Mestre Jesus que ele nos dá uma dica de como que será o futuro do nosso planeta. Então, exatamente no seu sermão profético, quando Jesus faz uma profecia do futuro da humanidade, Jesus, ele proferiu 4 sermões durante a sua pequena espaço, né, que ele teve para trazer o seu Evangelho. O Sermão da Montanha, que é o mais conhecido de nós todos, o Sermão do Cenáculo, que foi quando ele se reuniu com os seus apóstolos para a última ceia, o Sermão dos 8 ais, onde ele fala: ai daquele que fizer isso e aquilo, vai acontecer aquilo outro, São 8 ais, é um sermão. E o sermão profético. Então, este sermão, ele acontece no momento em que Jesus, ele está com seus discípulos saindo do templo de Jerusalém, ou templo do rei Salomão. E esse templo, para quem é estudioso, já deve ter ouvido falar que esse templo ele era uma obra magnífica e era orgulho do povo judeu, porque ele era uma construção muito grande, muito alta, e ali, então, o povo hebreu tinha tudo aquilo que conduzia a sua parte religiosa e a sua parte civil, porque sendo um povo teocrático, as suas leis eram as leis do Torá, que vinha de Moisés, eram as leis que vinham de Deus, não existiam leis civis. As leis de Moisés
Então, tudo isso aí era controlado nesse templo, que existia o cenáculo, onde tinha a figura do sumo sacerdote, que tinha um poder de vida e morte do povo judeu. E ali o local das orações, dos sacrifícios, e uma torre muito alta chamada Torre Antônia, onde ficava uma centúria romana, que eram soldados romanos, porque o povo judeu ele estava sob o domínio dos romanos na época de Jesus. E esse templo era uma construção muito grande, muito movimentada, e todo o povo judeu convergia para lá. E eles saem do templo e os discípulos chamam a atenção para Jesus que olhasse ao templo, aquela obra magnífica. Veja, mestre, veja que construção, que solidez, que maravilha. E o mestre então olha para o templo e diz aos seus discípulos: em verdade vos digo, que desta obra, desta construção, não sobrará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos se apavoraram, ficaram assustados. Será que é previsão, alguma coisa? Porque derrubar o templo desse era a mesma coisa que falar que era o fim do mundo. E realmente, depois de 70 anos depois, o imperador romano Tito destruiu todo o templo de Jerusalém, que sobrou somente um muro, que é o Muro das Lamentações, que até hoje, então, o povo judeu faz as suas orações, os seus pedidos nesse muro. E aí Jesus, com seus discípulos, caminha para o Monte das Oliveiras, e os discípulos perguntam para o mestre: Mestre, diga-nos quais os sinais da tua volta e do fim do mundo. Para algumas traduções. Outras traduções, da concepção dos tempos. Outras traduções, todas aquelas traduções que eu falei para vocês. Mas, se a gente for ver algumas traduções, está lá, que os discípulos perguntam dos sinais do fim do mundo, ou dos fins dos tempos. E Jesus, então, responde a eles: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus inicia o seu sermão profético. Nós vamos falar o sermão profético anotado pelo biógrafo do mestre e apóstolo Mateus, mas Marcos e Lucas também anotaram o sermão profético. Cada um pouco mais extenso, algumas coisas diferentes, mas faz parte dos 4 evangelhos sinóticos, Então, eles trazem aquilo que o mestre, nós trouxemos o mais curto e mais sintético, e o que diz uma facilidade, uma claridade tão grande para nós entender o que será o nosso planeta Terra no futuro, e depois o que a doutrina espírita nos esclarece. Então ele já fala que muitos falsos profetas virão. Imagine, gente, quantos falsos profetas, quantos cristos falsos e falsos profetas apareceram na Terra e enganaram a muitos. Levaram muito dinheiro, ganharam muito poder, tiraram muito dinheiro das pessoas, dominaram tantas. Quantas guerras, chamadas guerras santas, aconteceram no mundo e morreram, tudo porque pela enganação, pelo caminho errado que tomou a religião por causa dos falsos profetas. Quantos terroristas se lançaram com bombas por interpretações de livros sagrados, ou levados por interpretações dos falsos profetas, e levou tantas destruições, lançando aviões sobre as pessoas e bombas, e
se tornando-se um suicida de si mesmo e um homicida das pessoas. Tudo por causa dos falsos profetas. Isso é muito mais grave do que a gente imagina. Se nós formos estudar as religiões, as guerras religiosas mataram muito mais do que qualquer outro tipo de guerra no mundo, somando toda a história da humanidade. As guerras religiosas mataram muito mais. Então, Jesus já alertou ao seu tempo no seu sermão profético. E continua ele, dizendo: ouvireis falar de guerra, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, muitas guerras haveriam, muitas destruições por causa da guerra, vamos dizer, da Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quantos não pereceram, quantas destruições, quantos seres humanos morreram por causa das guerras. Mas Jesus diz que ainda não é o fim. Nós temos que continuar penando para aprender. E ele continua então o seu sermão. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Olha o sermão profético de Jesus. Isso iria acontecer no decorrer do mundo. Nação contra nação. Até hoje, gente, nós estamos vivendo isso. E Jesus falou há 2000 anos. Só por causa do orgulho e do egoísmo, porque você quer o que o outro tem. Tanto sofrimento, tanta falta de coisa e tanta gente morrendo. Jesus já profetizou que isso daí iria acontecer no decorrer da história humana. Veja que ele não falou data para isso aí, porque quando você coloca uma data, você já vê que é alguma coisa falsa, porque em relação à história humana, não tem como você colocar data para os acontecimentos, porque o homem tem um livre-arbítrio, ele pode mudar tudo de uma hora para outra. Então Jesus só prevê o que iria acontecer. Então, nação contra nação. Hoje estamos vivendo esta realidade. Fomes. Nesse ano de 2020, o secretário da ONU alertou para uma crise global de fome. Imagina, 2022, uma crise global de fome. O mundo, ele produz o dobro do que a população mundial tem condição de comer, de consumir. Produz o dobro e morre gente de fome. Vejam o que o orgulho e o egoísmo faz. O homem cresceu intelectualmente, mas moralmente ele está muito aquém. Um alerta global por causa, que nós tivemos saindo de uma pandemia e entramos numa guerra agora que nesse mundo globalizado atinge todo o mundo. Então esse alerta, veja, e Jesus já alertou há 2000 anos atrás que haveriam fomes. E no decorrer de todos esses anos, quanta fome, quantas pessoas pereceram de fome. Então vejam como mestre o sermão dele é atual. Pestes. Será que ouviram? Pestes, vamos transladar para doenças. Antigamente as doenças, como não tinha cura, era chamada de peste, por exemplo, a peste negra. Essa doença matou milhões de pessoas. A gripe espanhola, mais outra tantada. O ebola, cólera, malária e tantas que houveram. Alguém lembra de alguma que matou milhões? Fora da que eu falei? Quem vai esquecer do Covid-19, né? Nossa era agora. Vivemos isso, estamos vivendo isso ainda, né? E Jesus disse que haveriam pestes. No sermão profético dele. Terremotos.
em todos os lugares, em vários lugares. Então, é aquilo que nós dissemos, o nosso planeta Terra, nós vivemos em um caldeirão em ebulição, em movimento. Os movimentos telúricos do interior do nosso planeta Terra, nesses movimentos das placas tectônicas, então produz tudo isso aí e tantas destruições, né, que mataram no decorrer da história do mundo milhares e milhares de pessoas. Então nós vemos todos esses acontecimentos que Jesus já previu, porque Ele é o construtor do planeta Terra, Ele está acompanhando a evolução e sendo o construtor da humanidade e o orientador. Então, Ele é a fonte segura para que nós possamos buscar o entendimento. E nessa questão de maremotos, vulcões, avalanches, enchentes, muitas coisas, muitas catástrofes, elas têm também um causador que pode mudar tudo e destruir muita coisa. O homem. O homem, ele, pela sua ganância, ele está levando o nosso planeta a uma exaustão de recursos naturais. Então, e hoje nós vemos um grande chamamento para reverter essa questão, né? Porque senão esse fim do mundo que a ciência diz que só quando o sol se apagar, pode adiantar e muito no nosso planeta se ele continuar destruindo os recursos naturais como está acelerado no momento. Nós estamos vendo, né, que os líderes mundiais estão tentando fazer essa desaceleração, porque se sabe, pela previsão da ciência, que se continuar dessa forma, daqui 500 anos não tem mais condição de vida na Terra. De 1 bilhão e 75 cai para 500 anos. Tudo porque o homem está esgotando o planeta Terra. Então vejam, mas o homem tem o poder de inverter todo esse jogo, a sua inteligência. E claro, inspirado pelo nosso Mestre Jesus, com certeza essas coisas irão mudar. Mas nós temos que evoluir moralmente, porque basta acontecer uma guerra nuclear para o mundo acabar ainda menos do que 500 anos. Está também na mão dos homens. E é claro que a inspiração do nosso Mestre Jesus é para que as coisas aconteçam como Ele programou. Então, a interferência do homem mexe com tudo, né, que nós vemos aí na natureza, e as consequências é a que nós estamos atravessando. As enchentes, a poluição, não é? O nosso ecossistema sendo destruído, mas o homem tem condição de reverter tudo isso daí. E continua então o sermão profético. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Tudo isso que nós estamos passando ainda é o princípio da dor. Ainda é o início. Muitas coisas ainda virão. Porque a gente ainda não aprendeu. Ainda não evoluímos o que nós precisamos evoluir na questão moral. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, porque a gente vê tanta coisa ruim, tanta corrupção, a gente começa a esfriar o nosso coração. Aí uma pessoa vem e nos pede um trocado, vai comprar droga, não vou dar. Uma pessoa pede carona para nós, pode ser um bandido. Uma pessoa bate palma lá na frente e vê, não conhece, fica ali quietinho, fazendo de conta que não tem cara. A gente vai esfriando, porque a gente vê acontecer tantas coisas que são desastrosas,
que a gente começa a esfriar. E isso acontece muito. Jesus prevê tudo isso aí. Aí ele dá uma esquentada na gente. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que estiver acima de todas essas questões e superar todas essas dificuldades estará salvo. Aí cada um vai entender a salvação da forma que ele entende. Se ele é espírita, então ele vai para o céu espírita. Se ele é católico, vai para o céu católico. Se ele é evangélico, vai. Então cada um vai entender essa salvação conforme o seu entendimento de salvação. Nós que somos espíritas, nós vamos interpretar essa salvação de forma espírita. Mas ele diz que aquele que lutar até o fim vai estar salvo. Numa situação boa, numa situação melhorada. Como espíritos no plano espiritual, estaremos numa situação melhor, menos dificultosa. E ele então vai encerrando o seu sermão dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Aí então virá o fim. O fim. Só que, e este evangelho, que eu não tinha postado, do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. O que o Mestre Jesus nos traz? Que o fim é o evangelho em toda a terra. É o nosso planeta Terra evoluído. É a Jerusalém resplandecente, iluminada pela luz do Cordeiro de Deus. E é esse aí o destino do nosso planeta. E Marcos nos fala que quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Quanto a esse fim, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, os homens muito menos, nem o Filho, aqui que seria Jesus, porque Jesus não falou a época, porque nem ele sabia que todas as coisas eram acontecendo com ele, mas somente o Pai. Somente Deus é que sabe quando chegar esta hora. Então, com o Espiritismo, que é essa nova era para a humanidade, ele vem nos ajudar a entender mais as coisas de uma amplitude maior. Na Gênese, nós temos, Kardec nos traz que esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e dessa luta que advirão os males por eles previstos. Então, para chegarmos a este fim, é necessário que lutemos contra os nossos problemas e as nossas dificuldades, as nossas questões interna e externa. E todo o mal que nós vemos vem dessa luta que nós realizamos. Muitos de nós estamos errando muito, outros estão errando menos, outros menos ainda, e outros estão errando muito pouco. Mas todos que estamos no planeta Terra trazemos uma questãozinha para resolver, se não na vida presente e na vida passada, porque nós temos um currículo. Tirando o Mestre Jesus, que esse aí nós podemos pôr a mão no fogo, todos que estiveram, estão e estarão no planeta Terra, é porque necessita dessas dificuldades para a sua redenção. Então, não há a injustiça. Muitas vezes nós falamos que há injustiça no planeta Terra. Há, sim, a injustiça, mas não os injustiçados. A injustiça existe, mas não injustiçado, porque todos nós temos alguma dificuldade com o passado. Então, tudo que acontecer por nós é a justiça de Deus na sua execução. Porque Deus não pune e também premia ninguém. Só faz cumprir as suas leis. Quando nós agimos dentro das leis, nós estamos bem.
se sairmos da lei de Deus, é a nossa derrocada. Então nós estamos aqui nesse planeta Terra, ele foi cunhado por Jesus para que nós pudéssemos desenvolver o nosso intelectual e o nosso moral. A nossa intelectual está a mil maravilhas. Hoje nós estamos aí no desenvolvimento intelectual que a gente nem... Veja aí o smartphone, veja aí tantas fontes de recursos que nós temos que é inimaginável. Mas a questão da moral, as pessoas estão passando fome. As pessoas estão matando a família, o pai está matando o filho, o marido está matando a esposa, feminicídio, homicídio, suicídio, ocorrendo às mãos cheias, e o homem intelectualmente desenvolvido. Então, a intelectualidade, já chegamos num ponto bom, agora precisamos resolver, porque nós precisamos desenvolver primeiro a inteligência, para saber discernir entre o bem e o mal. Então, logo nós vamos saber o que está nos fazendo mal, aí nós vamos optar pelo bem. Aí sim é o nosso planeta Terra evoluído. Que a doutrina espírita nos traz que o nosso planeta ele passa por ciclos de evoluções. Ele saiu de um planeta primitivo e passou por uma fase de transição e estamos agora num planeta de expiação e provas. Mas já no final do ciclo de expiação e provas, porque estamos vivendo um momento de transição planetária para um planeta feliz, um mundo de regeneração. Depois nós vamos para o feliz. Nessa transição é que está acontecendo essa evolução, porque muitos espíritos de regiões trevosas estão tendo a última chance de reencarnar no nosso planeta Terra. E são esses espíritos que nós vemos que são muito inteligentes, mas estão provocando essas barbaridades que nós vemos. Eles estão em todas as áreas. Na política, na ciência, tem todas essas áreas. E muitos espíritos de escola estão reencarnando também para ajudar a evolução do nosso planeta Terra. Aqueles grandes cientistas do passado, aqueles grandes construtores de ideias positivas estão reencarnando também para ajudar nesse momento do planeta Terra. Então, esses que estão tendo a última chance irão reencarnar em outros planetas primitivos dentro da categoria dele e ficarão no planeta Terra aqueles que estão em condição de vibrar num planeta de regeneração, onde o bem estará mais acima do mal. No de provas e expiações, a gente vê o mal acima do bem. No de regeneração, já teremos, não será ainda o planeta feliz, como já seria uma outra categoria, né, depois puro, mas já estaremos não vendo tantas barbaridades. Existiria a dor, mas muito menos, né? Então, é esse momento que nós estamos vivendo. É o destino do nosso planeta Terra. É o destino de, aí depois de, vamos prever, tanto de anos, mas muitas gerações ainda serão necessárias para atingirmos todos esses ciclos aqui de evolução no planeta Terra. Então, meus irmãos, é esse o nosso destino. Nós estamos nessa nave chamada planeta Terra para evoluirmos. E a doutrina espírita, através dos seus 5 princípios básicos, vem dizer, vai nos dar a condição para entender isso. Senão, não teríamos condição de entender a existência de Deus, de um Deus justo e bom. Como vamos entender a justiça de Deus se não tivermos a imortalidade da alma, sabendo que nós somos espíritos imortais e que tivemos vidas transatas e hoje está acontecendo o resultado daquilo que fizemos errado no passado. A comunicabilidade, a possibilidade de comunicar com os espíritos, porque os espíritos estão por todas as partes e então nós temos essa possibilidade
a reencarnação, que vem realmente nos dar a oportunidade de sanar os nossos erros do passado para galgar um futuro melhor. E claro, a pluralidade dos mundos habitados. Aí estão 5 princípios básicos da doutrina espírita. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, esse universo gigantesco, não é possível que só o planeta Terra pudesse ser habitado por espíritos para o progresso. A humanidade era muito maior do que essa que nós temos aqui no planeta Terra. E todos esses planetas dão a oportunidade do progresso ao espírito. Muitas vezes nós seremos direcionados para outros planetas e depois direcionados para o planeta Terra novamente, porque são escalas que muitas vezes teremos que passar para a nossa evolução. E a doutrina espírita, então, nos abre a visão para tudo isso e nos dá condição de entender o sermão profético do Mestre Jesus e ficarmos tranquilos que dentro da previsão do Mestre, o destino do nosso planeta é um planeta de luz. Muito obrigado a todos pela paciência de estar aqui nessas reflexões desta noite. Agradecemos a vocês e convidamos a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em prece, desta vez para agradecer esses momentos de reflexões em torno do ensinamento espírita, que estejamos sempre buscando as fontes seguras de ensinamento do Evangelho do Mestre Jesus, que tem tudo o que precisamos para os nossos caminhos e aclarado pela luz da doutrina espírita, ajudando no entendimento desses ensinamentos que são tão importantes para enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia, frente às nossas famílias, ao nosso trabalho, em todo o campo aonde somos chamados a atuar para podermos crescer enquanto espíritos imortais. Que a paz do Mestre Jesus possa nos amparar agora e sempre, que assim seja. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione